Companheiro, nunca antes na história desse país alguém falou mais bobagem do que eu. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Bom, nós estamos tratando aqui ao longo do programa sobre as consequências da condenação de Lula em segunda instância. Tem aqui uma coluna sua, um comentário seu no jornal o Globo de hoje, sobre o desdobramento dessa história na política eleitoral, na eleição 2018 e na economia. Miriam, o que você pode dizer aos nossos ouvintes? Você quer que eu comece de onde? Eleição. Na eleição, quer dizer, claro, tudo mudou, porque a partir de agora o ex-presidente Lula está praticamente inelegível. Eu falo praticamente porque precisa apenas da discussão dos embargos, né? Tem gente informando, eu conversei hoje e ontem à noite também com fontes da área jurídica. Acho que até começo de março isso pode estar resolvido, que os embargos são simples, como se sabe, a gente agora já está começado em infringentes e declaratórios, né? O país já aprendeu isso. E aí, então a questão é que a lei da ficha limpa ela é muito clara, condenado em segunda instância, e aí o condenado em segunda instância significa após os recursos julgados pelo tribunal, o condenado não pode ser candidato a nenhum cargo eletivo. Então ele está, portanto, tecnicamente fora. Qual poderia ser a possibilidade de ele ser candidato ainda assim? Porque o PT está dizendo que vai manter a candidatura. Ok, não depende só do PT, depende da justiça, do arcabouço e dessa lei. Uma lei que foi principalmente defendida pelo PT, né? Foi inclusive o relator foi o Zé Eduardo Cardoso, e sempre foi defendida pelo PT, a lei da ficha limpa na verdade, acabou sendo aprovada pelo voto quase unânime, né? Mas ela foi muito defendida pelo PT, por outros partidos de esquerda. Seria uma forma de moralizar a política, e ela é muito clara, estabelece que a condenado em segunda instância está fora da eleição. Como é que poderia ser isso? Como é que se abre o espaço? Se a condenação fosse suspensa, é uma coisa muito mais ampla. Tem que conseguir no STJ a suspensão. Então, nesse momento, concretamente, a menos de uma mudança radical no quadro, pela lei brasileira, lei eleitoral, ele está fora da eleição. Sendo fora da eleição, o que acontece na vida real é uma coisa que o Merval tem explicado, né? Como comentarista de política, ele sabe muito bem. Que, como no mercado financeiro, no mundo político, as coisas acontecem antes de acontecer. Então, é o seguinte, quando você tem uma ideia de que vai ter uma crise aqui, o mercado financeiro já se posiciona, não é assim? O que acontece? Na política também é assim. Então, hoje tem políticos com pretensões nos seus estados, pretensões de concorrer a Senado, de concorrer a deputado, a governador. Então, é uma eleição geral no país. Então, tem hoje todas as ambições políticas estão sendo organizadas, de que com quem eu vou formar aliança, de que forma eu vou concorrer, que chance eu tenho, se for por aqui, ou se for por aqui, se eu fizer essa aliança, ou se eu fizer essa outra aliança. Então, nesse momento, os partidos todos possíveis aliados de uma candidatura Lula estão pensando assim, bom, e agora? Como é que eu vou para essa eleição? De que forma eu vou me organizar? Inclusive os candidatos do PT, candidatos a governador, deputado, né? Inclusive os candidatos do próprio PT, né? Que vão disputar eleições para governador, para deputado, senador. Essa opção de manter a candidatura Lula se não tiver um plano B, se não tiver uma estratégia de segundo plano para o PT, é uma coisa ruim politicamente para ele. Ele tem que ter essa estratégia. O que eu faço agora, não é?
Então, até para dar essa visibilidade aos candidatos do partido e os candidatos que possam se aliar ao partido. Então, na política é isso. Na economia, ontem teve essa euforia, uma alta de 3,7%, uma alta de 5% na Petrobras. Só a Petrobras teve um aumento, segundo a Economática, de valor de mercado de 15 bilhões. As estatais como um todo, 5 estatais, que é Petrobras, BR, a BB Seguridade, o Banco do Brasil e a Eletrobras, as 5 estatais, elas tiveram um aumento de 28 bilhões. E todas as ações negociados no mercado, somando toda a valorização, dá 100 bilhões. Mas o que é isso? Isso é mercado. O mercado sobe hoje, cai amanhã, sobe hoje, cai amanhã. Né? Hoje é que não acontece nada porque é feriado em São Paulo. Né? É feriado em São Paulo, então hoje a única coisa que se sabe é que hoje nada acontece em relação a essas ações. Mas amanhã já não há mais a mesma garantia. Né? Então, o que... isso aí não é o importante, é uma valorização e indica, às vezes ajuda a criar o ânimo, às vezes ajuda a criar, afetar as expectativas, mas não é o mais importante. O mais importante para a economia é aquele ponto que eu já defendi aqui. Não tem solução boa, porque esse ano é o ano da incerteza. E incerteza é aquela matéria-prima que a economia real não gosta. A incerteza, ela é boa e ela é usada, às vezes, como parte de uma especulação financeira. Especulação no sentido de fazer, olha, vai ser isso ou aquilo. Quer dizer, as pessoas que fazem suas aplicações ou suas apostas, né, as grandes gestoras de recursos, fazem apostas usando a incerteza. Então, a incerteza, às vezes, é matéria-prima para permitir ganhos, mas não na economia real. A economia real, ou seja, investir para ter uma nova empresa, para entrar num novo negócio, para ampliar sua empresa de serviços, para tudo, né, na economia, você precisa de mais segurança. Para onde o país vai? Como é que vai resolver seu impasse fiscal? O país está com um enorme impasse fiscal. Do ponto de vista da economia, a incerteza maior é essa. Como é que o país vai conseguir lidar com o fato de que está entrando no 6º ano de déficit primário, e isso aí aumenta a dívida pública e não tem uma solução, e de um ano para o outro o déficit da Previdência subiu 42 bilhões. Então isso é que é o problema real. Como é que vai fazer para ter um orçamento? Então a economia real lida com coisas reais mesmo, concretas. E nisso, um ambiente de polarização, de dificuldade, de radicalização e de incerteza extrema, como o país está vivendo esse ano, não é uma coisa boa. Então o país esse ano cresce, mas cresce com fôlego curto, porque ele não sabe que os investidores de longo prazo tomarão, que decisão tomarão ao longo desse ano. Talvez fique claro durante o debate eleitoral, se as propostas dos candidatos forem propostas que encaminharem uma solução consequente e lógica para esses problemas, né? Enfim, então é isso, consequências na economia, na política, na eleição, é isso aí, e no mercado. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Música